Boa noite a todos. Hoje, 27 de junho de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Estamos no primeiro capítulo da obra, finalizando o primeiro capítulo, entre dois planos. Então, nós estamos exatamente no momento em que André está conversando com o instrutor, que é quem? Que é quem? Calderário. Nós estamos nesse momento com o Calderário. Então, eles irão ouvir uma palestra, que nós já percebemos que 80% das pessoas que estão assistindo essa palestra são quem? Espíritos encarnados, que estão no momento do sono, que é o processo de desdobramento. No momento em que eu deito, o corpo físico adormece, mas o espírito não precisa dormir. Então o espírito sai do corpo e ele vai para onde? Vai encontrar aqueles ao qual ele tem afinidade, que foi o nosso primeiro estudo. Então esse grupo aqui é um grupo que irá assistir uma palestra, porque todos eles são o quê? Espiritualistas. Lembram disso? Então que o nosso Senhor Jesus nos conduza nessa noite e que os amigos espirituais possam nos inspirar. Bora lá? Então ainda continua o nosso querido irmão Calderário. Fez breve pausa e concluiu. Os demais são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre. Então, olha aqui a informação. Essa reunião está acontecendo aqui na Terra, tá? Mas numa dimensão que difere da nossa. Então, aonde que eles vão procurar? Um local que tem um forrobodó? Não. Então, eles procuram justamente campos desertos. Por isso que quando nós caminhamos, às vezes por uma mata fechada, ou quando nós vamos para um lugar deserto, nós sentimos paz. Por quê? Porque aquele ambiente não é concentrado de um grupo muito grande de pessoas. Porque quanto maior o número de pessoas, maior o número de pensamento, maior a densidade do ambiente. Daí o cansaço, o estresse, porque você escuta, é muito movimento. Então eles procuram justamente esses ambientes mais distantes para realizarem essas reuniões. Porque se 80% desses frequentadores são encarnados, quase todos não teriam capacidade de ir em uma dimensão diferenciada. Então tem que ser feito aonde? Aqui mesmo. Eu lembrei do Obreiros, quando Gotuso, conversando com o André, que André pergunta para ele onde ele ia passar as férias, que ele disse que ele não podia ainda ir, mas ele vinha para a terra, para a mata, para o campo, porque onde ele poderia absorver energias salutares, né? Que ali o campo, a floresta, né? Ela emanava energias, vamos dizer assim, salutares, boas, né? E nós sentimos essa necessidade de um ambiente onde você percebe que ali não existe uma psicosfera densa, de muito barulho, de muito movimento, de muito pensamento. Isso nos refaz, porque não é fácil você estar dentro de um ambiente com muito barulho. Nós vivemos em um ambiente de muito barulho. Quando eu falo em barulho, eu não estou falando do som do carro, da buzina do carro, do motor do carro, de alguém falando. É a buzina, é o barulho psíquico. Porque nós pensamos muito. E os nossos pensamentos não são muito bons. Entendeu? Aí fica densa a psicosfera. Então é por isso que eles procuram esses lugares, o quê? Distantes. Deu para entender isso aí? Olha só aqui a atmosfera. Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno. Recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim em noite cálida. Que é o que, gente? Cálida é o que? É fria ou é quente? Bem quente. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse, em outro tempo,
aquela bendita oportunidade de iluminação? Nós estamos recebendo aqui, encarnados. Aquele punhado de mortais sob os raios da lua, afigurou-se-me. Quanto é a quantidade de pessoas que estão aqui? Quem lembra? 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. 960 de encarnados. Que teria então eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Aquele punhado de mortais sob os raios da lua, afigurou-se-me a assembleia de privilegiados, favorecidos por celeste numes, seres divinos. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, olha aqui a palavra, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta é o quê? Das mais vis sensações. É por isso que às vezes nós, ao acordar, a gente acorda às vezes cansado, exaurido. Ainda há pouco um colega conversando em particular disse assim, eu acordei com sensação de ter fumado muito. A minha roupa estava impregnada e fumou em espírito. Porque às vezes eu posso conter a minha atitude acordado, mas existe dentro de mim uma vontade muito grande. Ao sair do corpo eu vou realizar o que eu desejo. Por isso esse trabalho de reforma íntima, moral. Então nós, quando retomamos, voltamos ao corpo físico, carregamos as sensações do que vivemos durante o sono. Por isso, antes de dormir, não liga a televisão. Matou um, matou dois, matou três. Então assistir filmes muito agressivos, pornográficos. Você se vincula. Não ora, porque não tem... Como é que você assiste um filme desse e vai orar? Senhor Jesus, acolhe. Não tem condições. É impossível. Então você entra em sintonia, permanece, sai do corpo e vai realizar. Então o meu anoitecer tem que ser uma leitura leve, edificante. Eu tenho que orar e pedir, pelo amor de Deus, meu anjo da guarda. Se eu quiser ir para um forrobodó, me amarra e não deixa, eu lhe dou autorização para você não respeitar o meu livre-arbítrio. E não deixa eu ir. Então você pede mesmo, pode pedir. Em cidades algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta, a troca das mais vis sensações. Nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz o quê? Íntima. Candidatos, ainda não são candidatos. Convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo, oportunidade que lhes aprazia, que seria agradável, inclusive? Será que eles teriam essa consciência? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente? Ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices, que seriam impedimentos no esforço iluminativo? A palavrinha aí, chave, é esforço. Então, é fácil eu me libertar das tendências negativas que existem em mim? É fácil? Não é. É necessário que eu faça e às vezes um grande esforço. Por quê? Porque às vezes nós carregamos vícios que são milenares. Então é aquilo que nós costumamos falar. Quando eu digo assim, é muito difícil eu me libertar disso, isso está tão em mim, nós poderemos acrescentar, concluir. Esse vício,
está aí contigo há milênios. Então, há tanto tempo nesse vício que fica difícil em uma encarnação você conseguir resolver, mas tem que começar. Calderaro percebeu-me as silenciosas indagações e acrescentou. Calderaro é quem? É o assistente. É aquele que vai acompanhar André Luiz praticamente em todo esse livro, tá? É o instrutor, porque ele vai ser o instrutor da noite. É ele que vai dar a palestra. Calderaro percebeu-me as silenciosas perquirições, que são indagações, e acrescentou. Nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manutenção do equilíbrio. Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. E o edifício da sociedade humana, no atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Vamos parar aí, que aí já dá uma palestra. Vamos lá. Nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manutenção do equilíbrio. Não ignoras, ele falando para André, que a modificação do plano, novamente a nossa aula do primeiro estudo. Mente. O plano mental das criaturas, ninguém jamais a impõe. Então, os nossos amigos espirituais, eles jamais vão chegar com o Cassiano e impor ao Cassiano o pensamento do Cassiano. Isso é uma conquista dele. Só ele poderá fazer isso. Em verdade, a chave de tudo, e tudo começa no pensamento. Por isso nós devemos estar muito vigilantes nessa nossa casa mental. Tudo começa no pensamento. Tudo. Tudo. E nós podemos reverter tudo, tanto para o bem quanto para o mal. Olha aqui, não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas, ninguém jamais a impõe. 2 pontos. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. Porque se você está viciado em um pensamento, não tem como hoje você cortar e a partir de agora eu vou só pensar o bem. Não. Porque lembra que nós estamos ligados em uma teia. Quando eu penso, eu me ligo nessa teia que está ligado milhões e milhões de pessoas, encarnadas e desencarnadas. E esse grupo que está nessa teia fica se alimentando. Fica se alimentando. De certa forma, eu não tenho como simplesmente me desligar. Eu estou habituado, eu estou viciada com esse grupo. Então, se eu desligar, eu vou inclusive sentir falta. Porque eu já estou habituado. Então é necessário a vontade, um esforço muito grande para eu me desligar e conseguir me ligar com outro grupo. E isso é resultado de tempo, esforço e evolução. O edifício da sociedade humana, no atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces. Conduta moral. Compelindo, empurrando aí imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Imprevistas. Certo, não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna... Olha a palavra que ele usou. Surto. Quem bate na paralisia do sentimento periclita a razão. Só para a gente entender. Quando há uma evolução intelectual em que o moral não acompanha, acontece esse acidente. Nós, terráqueos, estamos dentro desse grupo. Houve uma evolução intelectual, a moral não acompanhou
nos tornamos criaturas orgulhosas, presunçosas e inclusive nos achando Deus. A nossa sociedade terrena é vergonhoso falar o nome de Deus, o Criador. Dentro da ciência, não fala o nome de Deus. E nós somos as suas criaturas. Por quê? Porque houve uma evolução da inteligência. Sou Deus, eu entendo tudo, eu sei tudo, e Deus é coisa para criança. Então, sempre que ocorrer isso, esse processo dessa evolução intelectual, sem um acompanhamento moral, vai acontecer o que está acontecendo com a sociedade terrena hoje. Por isso é que ele fala aqui, ó. Certo, não te surpreenderás se eu disser que em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento. Periclita, né, que seria ameaça. Vamos lá. O progresso material atordou a alma do homem desatento. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização puramente científica é um Saturno devorador, e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Assustador. Então, hoje nós estamos correndo atrás do prejuízo. Qual é o correto? As duas asas juntos. O intelectual e o moral paralelo. Quando acontece isso aqui, já há um desequilíbrio, um desajuste. Aí a ave não consegue dar o salto. Não, ninguém voa com uma asa só. Tá difícil, gente? Fale, minha filha. Quando ele diz que a civilização puramente científica é um Saturno devorador. Devorador do quê? Da espiritualidade. Ele está falando aqui, porque qual é o trabalho que esse grupo está tendo? É que ele diz assim, as necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador, devorador da espiritualidade, de identificar você como um espírito, como um ser temporariamente habitando um corpo físico, que existe um criador do universo, porque a ciência começa a achar resposta para tudo e começa a achar que tudo veio daquilo que ele conhece. Eu acho lindo quando Einstein diz assim, para minha surpresa, quando eu faço uma descoberta, eu encontro Deus lá dentro. Einstein. Eu encontro Deus lá dentro. Vocês souberam do trabalho que eles fizeram com o elétron, né? Que um vai para um lado, outro vai para o outro, não é isso? Né? Esse movimento, fizeram um teste. Aí começaram a dizer, vamos modificar a rotação desse aqui. Quando eles modificaram a rotação de um, o outro, no mesmo momento, o outro passou a rodar ao contrário. Então, é isso. Então, normalmente, quando há um desenvolvimento muito da ciência, a criatura engole a espiritualidade. Entendemos? Bora lá. Nesse instante, alcançamos a multidão pacífica. Meu interlocutor sorriu, frisando. O acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração de nossa parte. O milagre. Gente, é como se fosse, olha, pegar esse povo terráqueo e espiritualizar eles é um trabalho muito árduo. É praticamente um milagre. É o termo que ele utiliza aqui. Lançou-me o olhar significativo e concluiu. As asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir, sofrer. As asas sublimes da alma. Lembra que ele só estava com uma asa? Ele desenvolveu qual? A inteligência. Falta a asa da moral. As asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados
escaninhos, né, cantinho de uma chocadeira. Você deixa lá e, como a gente diz, ninguém aprende nada por simbiose. Então é necessário que tenha um trabalho. Há que trabalhar, brunir, que é polir, né? E sofrer. Sofrer as consequências, porque dói. Dói, como diz a música. Porque eu quero isso, sei que isso me faz mal, e eu tenho que fazer um esforço enorme, sentir dor, para não ceder. Então é dor. Nesse momento, aproximou-se alguém, dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro, informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia um missionário ladeado por 6 assessores, todos envoltos em halos de intensa luz. Ladeado é acompanhado. O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude, velhice, com que, em geral, imaginamos os apóstolos das revelações divinas. Mostrava-se-nos com a figura dos homens robustos, olha, sarado ele, em plena madureza espiritual, os olhos escuros e tranquilos, pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplava-nos sorridente, qual simples colega. Então ele não chegou todo afetado, pessoa simples, mas o olhar profundo, porque o olhar é o espelho da alma. A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. A presença dele. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham. Ih, eu estou longe disso. Chega que eu fico, vamos começar? Vamos conversar? Vou chamar o Eusébio, viu? Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham. E ante os fios de luz, essa aqui é uma informação interessante, quando tem reunião no mundo espiritual, de espíritos de uma determinada hierarquia, você não vê essa conversa paralela, eles nem falam, mas aqui a massificação é de quem? Encarnados, ainda tudo perturbadinho. Então estava ali, o que você está fazendo aqui? Onde é que você mora? Começou a conversa e teve que parar. Conversações que aqui e ali se entretinham, e ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, olha a palavra aqui, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores, apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Silêncio total, só o barulho do vento na farfalhar das folhas e uma proteção no ambiente para evitar a invasão de espíritos de ordem inferior e até perverso. Sentamo-nos todos à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé. Observando quase frente a frente, eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza. Do rosto imperturbável, a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inexcedível. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz. Consolidada a quietude no ambiente, elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora. Nesse momento da oração, meus irmãos,
ele vai a todo momento reportar as lições do nosso Senhor Jesus. Várias vezes. Então, à medida que ele for orando, tenta fazer algum vínculo com alguma citação de Jesus, tá bom? No finalzinho a gente vai ver quem conseguiu. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Quem lembra disso daí? Vós sois a luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando, confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso, a floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor elanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja. Olha, só a oração dele já poderia voltar para casa, porque é muito rica. Vamos estudar a oração dele? Vocês querem estudar a oração? Nesse primeiro momento, está em estrofe, não é verdade? É um poema. Senhor da vida, louvando, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Qual é o propósito do Eusébio? Ele vai ensinar o quê? Mas o que é espiritualizar-se? Isso ele chama do caminho da luz. Então, quando o nosso Senhor Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz, ele está dizendo assim, te espiritualiza. Tu não é corpo, tu estás no corpo. Tu és espírito, viva como tal. Somos teus filhos, ainda escravo de círculos restritos, porque nós temos um universo, mas ainda estamos aprisionados ao planetinha chamado Terra. Mas a sede do infinito, retratando aqui a conversa de Jesus com a mulher samaritana, dai-me de beber.
mulher, a água que eu te der, tu nunca mais voltará a sentir sede. Ele diz isso à mulher samaritana. A água que eu te der de beber, tu nunca mais voltará a sentir sede. Dilacera-nos os véus do ser, herdeiros da imortalidade, porque o Espírito, ele é o quê? Nós tivemos um princípio, mas nunca iremos morrer. Nunca mais você vai deixar de existir. Tu nunca vai conseguir acabar contigo mesmo. Nós somos herdeiros da imortalidade. Buscamos-te as fontes eternas. Sabedoria, tá, gente? Esperando, confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos uma folhagem decepada. Que o fogo, olha só, se movimentar na terra sem Deus, não vai muito longe. Tu vais cair no abismo. Porque com a primeira dificuldade que a vida aparecer para ti, para nós, se você não tiver essa base, você surta. Porque você não tem aonde se segurar. E a vida sem Deus, ela não tem sentido, porque você passa a ser um materialista. E a vida, ela acaba. A vida física, ela acaba. Ela tem um tempo determinado. A matéria, ela acaba. Tudo que é matéria, acaba. Que o fogo da experiência, lembra do Obreiros da Vida Eterna? O fogo purificador. Que o fogo da experiência tortura ou transforma. É o dia a dia. As dificuldades. Mas o fogo, ele é purificador. A enfermidade física que chega, um câncer, a morte de um ente querido, isso tudo quase sempre é um fogo. Dói, queima, mas purifica. Porque é na dor que nós mais aprendemos. Não é quando estamos com saúde. Quando estamos com saúde, a gente está gastando energia e fazendo besteira. Quando a dor chega, a gente começa a parar, dar uma pensada. Unidos, no entanto, em teu amor, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Unidos ao Pai. Porque unido a Deus, realizamos a vontade dele. Somos alguns milhares, falando daquele grupo, neste campo terrestre. E antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Deus não nos oprime. Você já viu Deus chegar e dizer assim, bonita, hein, Conceição? Eu te dei um corpo físico, essa já é a 1000ª encarnação, tu continua errando, tu quer o quê? Você já viu Deus fazer isso? Você já viu Deus se impor a alguém? Ele já apareceu. Gente, ele cria tudo, ele não aparece. Ele não aparece nem para pedir contas. Ele gravou a lei dentro da consciência. E espera o filho fazer o seu processo de evolução. Nunca você vai ver Deus com o dedo no pé do nosso nariz. Ele não se impõe, ele não oprime, ele não obriga. Ele dá o tempo que nós desejamos. Tira só um pouquinho. Vale a pena pedir perdão a Deus? Quando é necessário você pedir o perdão? Um erro cotidiano. Ah, meu Deus, me perdoa. Ok, presta atenção. Você me fez algo, eu estou chateada. Aí é necessário que você me peça perdão, porque eu estou chateada. Então, eu não preciso pedir perdão a Deus, porque Ele não está chateado comigo. Agora, eu preciso, porque esse ato de meu Pai me perdoe, inconscientemente é eu dizendo assim, Senhor, me ajuda a me perdoar o que eu já fiz, porque o maior juiz é a nossa própria consciência. Quem mais nos cobra é a nossa própria consciência. E não há remédio nesse mundo, viagem nesse mundo, que alivie a dor da minha própria consciência.
Entendeste? Então, esse ato de meu pai me perdoa é praticamente assim: Conceição te perdoa e não tornes a pecar. Entendeu? Entendemos isso? Sim, porque pelo tudo que você falou aí pra gente, que Deus não bota o dedo, tal. Então eu acho que seria a gente chegar e, oh meu Deus, me perdoe. Tu é tão pequenininho, tu é tão bobinho, que tu não me ofendeu em nada. Meus amigos, quando nós oramos o Pai Nosso, veja os pedidos. Livra-me do mal. Lembra? É o pedido que ele faz. Dai-nos o pão de cada dia, que é o trabalho. Você não vai ver na oração do Pai Nosso: Senhor, me cura, alivia a doença, me ajuda a ganhar um salário, me ajuda a ganhar isso, me ajuda a arrumar um fofo para casar, uma fofete para casar. Não tem. A oração é o quê? Livra-me de todos os males. E lembra sempre, quanto mais maduro espiritualmente nós nos tornamos, quanto mais vamos evoluindo, nós vamos aprender a pedir. Até chegar ao ponto de nós falarmos assim: Senhor, seja feita a tua vontade. O que eu queria era a cura. Mas o que o Senhor quer? Que eu permaneça enfermo? Estou contigo. Que seja feita a tua vontade, não a minha. É a lição do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus constantemente está nos ensinando isso. Quando ele diz ao soldado de Pilatos, que o soldado se aproxime, eu adoro porque essa é bem clara. Ele diz assim: Senhor, peça para ser julgado em Roma por César. Esse povo daqui é doido. Esses judeus. Jesus diz assim para ele: se eu quisesse, eu pediria a meu Pai e ele enviaria uma legião de anjos. Se eu quisesse, eu pediria e ele ia mandar. Porque eu tenho méritos para isso. Jesus poderia interferir. E Deus iria atendê-lo. Mas aí ele vem com essa resposta: mas o que o meu Pai quer é que eu me entregue aos judeus. Então, pedi e obtereis. Batei e a porta vos será aberta. A pergunta que não quer calar: o teu pedido está de comum acordo com a vontade de Deus, que é sábia? Eu posso até ser atendido. Será que será o melhor para mim? Então, quando nós vamos evoluindo espiritualmente, nós começamos a ponderar e diz assim: Pai, faça-se a tua vontade, não a minha, porque a tua é sábia, a minha é ignorante. Eu só consigo enxergar meio palmo na frente do meu nariz, e o Senhor está enxergando a eternidade. Vocês entenderam? Nós temos essa maturidade na oração? Não temos. E você vê Jesus dizendo: se eu quiser, eu peço e meu Pai vai atender. Então ainda nos falta essa maturidade de dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Doeu? Só é a oração do homem, tá? Dilata-nos a percepção diante da vida. Ajuda-nos a enxergar muito mais. Abre-nos os olhos. Os olhos do quê? Enevoados pelo sono da ilusão. Porque nós nos iludimos achando que somos grande coisa aqui na terra. E que vamos ficar eternamente aqui. Nós não somos donos de nada, nem do corpo físico. Se o papai disser assim: Conceição, vem, não dá tempo nem de eu dizer tchau. Então, em verdade, o que parece ser meu é pura ilusão. Nada é meu. E a vida que nós vivemos, a vida material, é uma vida de ilusão. Nós achamos que a vida espiritual é de ilusão. Não, a vida espiritual é a vida verdadeira. A vida material é a vida de ilusão. Tudo desaparece. Você tem um ente querido que desencarnou? Cadê o corpo dele? Aonde está? Abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Para eu poder ver o Pai, eu tenho que tirar essa nuvem da ilusão da minha visão.
para que divisemos a tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoado as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram. E o semeador saiu a semear. Aqui está falando semeador. No campo de nossas almas, fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Porque vários enviados vieram à terra jogar sementes. Vários. Buda, Krishna, Lao Tse, Nosso Senhor Jesus, Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce. Isso é enxertia divina. E se o Papai do Céu vai lá ensinar os perturbadinhos da terra, meus filhos amados, vai lá. Então eles aqui se fazem carne, jogam as sementes, mas se o solo não tiver fértil, a semente não brota. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso. Não jogou a semente? Precisa de adubo? O adubo é o quê? E o trabalho. E a lágrima não é da reclamação, é da redenção. Não é chorar com revolta, é chorar com renúncia. Constituem adubo generoso a floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enfraquece, abate. Você só fica cansado, mas não refeito. E a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura que está no principiante. Os vermes são o quê? Quem são os vermes? E a tempestade? Uma tempestade de uma lavoura destrói tudo. Ela arranca e fica o campo desolado. É uma visão triste de olhar. Acorda-nos. Aqui é Paulo. Levanta, ó tu que dormes. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz da oportunidade presente. Fortalece-nos as mãos, para que os atritos da luta não as inutilize. Porque nesse movimento de renovação, de espiritualidade, esse contato com o outro, às vezes sofremos grandes decepções, às vezes grandes dores morais, que isso tudo não venha a inutilizar a mão que trabalha. Porque às vezes, devido a esse contato, às vezes nós recebemos e acabamos nos decepcionando e a gente acaba deixando de fazer. Não vou mais fazer. Eu não quero mais fazer. As pessoas são muito difíceis e se isolam. Quem é que está perdendo? Guia-nos os pés para o supremo bem. Reverte-nos o sentimento. O pé, qual é a função do pé? Caminhar, seguir. Guia-nos os pés, guia o caminho. Com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência, poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros. E quando diz corrige-nos os erros, sabe quando uma mãe corrige um filho? Na ponta da orelha, às vezes, assim? Corrige-nos, Senhor. Se eu estiver errada, me corrija. Me mande alguém puxar a orelha. Me manda a vida me advertir. Você pode fazer. Esclarece-nos a ignorância. Acolhe-nos em teu amoroso regaço. Finaliza dizendo: cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos,
agora e sempre. Assim seja. Cumpre, Pai. Vamos finalizar? Finda a comovente rogativa, o orientador baixou os olhos nevoados de pranto. E então vi, dominado de júbilo, de alegria, que da incognoscível, que seria inacessível à inteligência humana. O que ele vai retratar aqui é inacessível à inteligência humana. A altura, uma claridade diferente caía sobre nós em jorros cristalinos. Você não consegue nem entender. Partículas semelhantes, fazendo comparação, tá? A prata eterizada choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas, lá fora. Ignoto, né, desconhecido, né? Encantamento fizera-se em minha alma, ao contato dos eflúvios divinos. Reparei que minhas forças gradualmente serenavam, em receptividade maravilhosa. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a aventura transpareciam de todos os rostos, voltados estáticos para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Sublime felicidade inundava-me todo o ser. Mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. O que aconteceu? Todo o universo está mergulhado no fluido cósmico, que é a criação divina. O fluido cósmico é que conduz o pensamento de Deus. E todos nós, encarnados, manipulamos esse fluido. Toda vez que eu penso, eu manipulo esse fluido. Então, o pensamento do nosso querido irmão Eusébio, na sua oração, manipulando esse fluido, proporcionou a todos os irmãos que estavam ali esse passe coletivo. Daí o André dizer bem assim, do bem-estar dele, ao receber, como ele coloca, como se fosse pétalas prateadas caindo sobre ele. A oração de Eusébio. Sublime felicidade inundava-me todo o ser. Mergulhara-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do Espírito. E, antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação de reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Você imagina o quanto nós perdemos quando deixamos de orar? Ou quando fazemos uma oração mecânica? Você está na cama, aí você já deitou. Aí você diz, esqueci de orar. Ah, não vou levantar não, vou fazer daqui mesmo. Já aconteceu isso? Aí tu começa, Pai nosso que está no céu, santificado, nome. Quem é que está perdendo? Estamos nós. Só pelo pensamento, você não está precisando pronunciar nada. Sim, a pergunta é, não tem problema se pode falar ou não isso aí. Nós sabemos que quem é que ora? É a boca ou é o espírito? E o pensamento é um atributo de quem? E é por onde que eu entro em contato com o Pai? Pelo pensamento. Meus irmãos, alguma pergunta? Vocês conseguiram compreender? Deu para aprender?
Deu? Vamos orar hoje à noite antes de dormir? Meus irmãos, nós estudamos essa palestra do Eusébio, é fantástica. Não falta. Traga papel e caneta para fazer as anotações. É muito bom. Não é fácil, é uma palestra rica de informações. Mas vai valer a pena. Hoje nós recebemos assim um banquete de informações, de orientações. E é uma oportunidade ímpar, porque ainda estamos na Terra. Então, ainda há tempo. Divino amor de nossa vida, foi um grande presente que o Senhor nos deu essa noite. Muitas informações e a frase constante a nos dizer: ainda há tempo. Amor querido, ajuda-nos a recordar de todo esse alimento que recebemos essa noite. Ajuda-nos a perseverar no bem e a lutar incessantemente contra o mal que ainda está dentro de nós. Ajuda-nos a entender que somos espíritos vivendo uma vida física. Ajuda-nos a entender que a nossa natureza é de ordem divina, porque somos filhos de Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado a todos os amigos espirituais que nos auxiliaram nesse trabalho. E que nós possamos, amado, permanecermos contigo e na tua paz. Muito obrigada, Senhor Jesus.